Olá, já estamos na quinta aula do curso sobre gestão do transporte escolar. Hoje vamos abordar questões sobre gestão e monitoramento para garantir a qualidade do transporte oferecido. Até agora, acompanhamos como o transporte deve ser organizado, quais os tipos de gestão, regras sobre o usuário do transporte e como planejar a oferta. Na próxima aula, vamos tratar sobre licitações no transporte. Quando falamos da gestão, estamos tratando de todo o processo que envolve a oferta do transporte escolar e não apenas do acompanhamento do trabalho realizado por uma empresa ou dos ônibus da frota municipal. Esse processo começa com um planejamento e, para isso, é bom retomar as recomendações do Convívio Educação. Vamos lá? 1. Conhecer a necessidade de transporte para os estudantes da rede municipal e para aqueles da rede estadual, se forem atendidos em regime de colaboração. 2. Definir o tipo de execução do transporte, próprio com veículos da prefeitura, terceirizado contratando empresas, cooperativas ou pessoas físicas ou ainda misto, contemplando veículos do município e de outros contratados. 3. Levantar o número de estudantes que necessitam de transporte, o local de suas residências e as escolas onde podem ser matriculados. 4. Verificar a frota necessária para atender a demanda. 5. Providenciar normas legais para regulamentar o transporte escolar. Para superar tantos desafios e organizar o processo de gestão desse serviço, é recomendável que a Secretaria Municipal de Educação tenha um setor específico para cuidar do transporte escolar. A complexidade da organização, a busca pela garantia do direito à educação, a necessidade de cumprir a legislação não permitem que a educação abra mão do processo de gestão. É somente da competência da Secretaria de Educação a relação com escolas e comunidade escolar. Um setor de transporte escolar bem estruturado poderá resultar em ganho na qualidade do serviço prestado e redução dos valores aplicados. Vimos até agora as previsões constitucionais para a oferta da educação e a necessidade de garantir um programa do transporte escolar com qualidade, conforme seu artigo 208. E vimos também detalhadamente as previsões sobre a responsabilidade dos governos estaduais e das prefeituras, conforme os artigos 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Mas, quando tratamos do transporte escolar, duas outras legislações são essenciais para fazer a gestão do programa. Uma delas é a Lei 10.880 de 2004, que trata do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT. E a outra é a Lei 9.503 de 1997, que instituiu o Código Brasileiro de Trânsito. No encontro de hoje, vamos tratar especificamente dessas duas leis como processo de gestão do transporte escolar. A Lei 10.880 criou o PNAT, com a previsão de destinação de recursos do governo federal para estados e municípios por meio de uma transferência automática, isto é, sem a necessidade de celebração de convênio. O valor destinado pelo governo federal tem o caráter de ajuda e não o objetivo de custear o serviço total do transporte. A Lei 10.880 regulamenta o apoio da União ao transporte escolar e o artigo 211 da Constituição estabelece como responsabilidade do governo federal a assistência supletiva. Inicialmente, a previsão era para a destinação de recursos a estudantes usuários do transporte escolar matriculados no ensino fundamental. Mais tarde, a Lei 11.947 de 2009 estendeu a destinação dos recursos da União para todos os estudantes da educação básica. E você sabe como funciona a destinação dos recursos do governo federal para o transporte escolar? O PNAT é repassado diretamente para o ente federado que realiza o transporte dos estudantes residentes em zona rural e não para aqueles que detêm a matrícula. Esse repasse é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a partir de um fator de necessidade de recurso. O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere. Esse fator foi construído considerando 4 variáveis. 1. O percentual da população rural do município, de acordo com o IBGE. 2. A área do município, segundo o IBGE. 3. O percentual da população abaixo da linha da pobreza, apontado pelo IPEA-Data.
4. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no município, o IDEB. Assim, cada município recebe por estudante um valor específico do PENAT, considerando a própria realidade. O repasse do FNDE para os municípios e estados ocorre em 10 parcelas por ano. Os recursos podem ser utilizados para custear despesas como manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Mas podem ser utilizados também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. O Código Brasileiro de Trânsito também é essencial para a gestão do transporte escolar. A Lei 9.503 de 1997 reservou um capítulo específico sobre transporte de estudantes. O artigo 136 prevê que o veículo utilizado no transporte deve 1. Ter registro como veículo de passageiros. 2. Passar por inspeções semestrais para comprovar que os equipamentos obrigatórios de segurança estão de acordo com as normas do órgão de trânsito e que o veículo esteja em condições adequadas de uso. 3. Conter na lateral de cada veículo uma faixa de tamanho e cor específicos com a palavra escolar, sendo ele ônibus, micro, van ou perua. 4. Estar equipado com um tacógrafo, equipamento utilizado para aferir a velocidade. 5. Ter suas lanternas de acordo com as normas estabelecidas pela lei, especificamente para transporte escolar. 6. Possuir cintos de segurança. Além disso, também é preciso observar outros equipamentos definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, como obrigatórios para o transporte escolar. Na parte interna do veículo deve estar fixada uma autorização, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. Já o artigo 138 do Código Brasileiro de Trânsito prevê uma série de regras para os motoristas do transporte escolar. São elas: ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses. Ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN. Sem cumprir estas regras, não é possível conduzir qualquer veículo do transporte escolar. A gestão do transporte escolar depende essencialmente de planejar a oferta e cumprir a legislação para organizar este serviço público. Muitas vezes, o questionamento dos órgãos de controle e fiscalização ocorre porque alguns municípios não dão a devida atenção para o que está previsto na lei. E isso pode resultar em responsabilização do secretário de Educação e do prefeito. Daí, reiteramos a necessidade de um setor específico dentro da Secretaria de Educação para cuidar somente do transporte escolar. Também é preciso lembrar um ponto que foi destacado na primeira aula deste curso. O transporte escolar é um serviço que deve ser garantido pelo poder público somente aos estudantes matriculados em escolas públicas. Não é possível custear com recursos da educação municipal o transporte de estudantes de escolas privadas ou daqueles que cursam o ensino superior. Esse tipo de despesa não pode ser custeado com os recursos dos 25% destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, do Fundeb, do Salário Educação e do PENAT. Na aula sobre as fontes de financiamento do transporte, vamos tratar disso de maneira mais aprofundada. Como suporte para esta aula, você vai encontrar uma cartilha do FNDE que trata essencialmente sobre a gestão da frota dos veículos. É importante conhecer esse material mesmo nos municípios, onde a gestão do transporte é terceirizada, já que a fiscalização também cabe à Secretaria de Educação. Lembramos que na plataforma Convive Educação, a equipe da Secretaria pode armazenar documentos e relatórios. Basta acessar a ferramenta Arquivos da Secretaria. Na próxima aula, vamos tratar de licitações do transporte escolar. Até lá!